Estou resolvendo o FAT6, esse exercício é bem importante. Ele diz o seguinte, é um corpo de massa de 10 quilos, né? Então, aqui começando a desenhar aqui o corpo de massa de 10 quilos. Está em repouso sobre uma mesa. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o corpo e a mesa são, respectivamente, 0,30 e 0,25. Então, o coeficiente de atrito estático, 0,3, vou tirar um zero já para facilitar a conta, e o cinético é 0,25. Uma força F é aplicada no corpo. Determine a intensidade da força de atrito nos casos. Aí ele dá duas situações, né? Essa força aqui em A, primeiro, vai valer 20 newtons. Tá? A primeira situação vale 20 newtons. Na segunda situação, vai valer 40. Na segunda situação, vai valer 40. Em ambos os casos, vai surgir uma força de atrito. Agora, no primeiro caso, quando a força é 20, essa força de atrito é estática ou cinética? E no segundo caso, quando a força for 40, essa força de atrito é estática ou cinética? Bom, para responder essa pergunta, essas duas perguntas, você vai montar um gráficozinho da força de atrito. Nosso gráfico da força de atrito. Pela força aplicada. Você já sabe já que ele tem esse desenho, né? Essa primeira parte corresponde à variação da força de atrito, que ela tem um limite máximo, né? O máximo aqui, máximo, e essa daqui é a força de atrito cinético. Essa é estática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar esses dois pontos aqui de referência, a força de atrito estático máxima e a força de atrito cinético. Achar esses dois pontos aqui. Vou calcular então as forças de atrito. Então, a força de atrito máxima, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Então, essa força de atrito máxima é 0,3 vezes 100 newtons. Ou seja, a força de atrito máxima é 30 newtons. Então, tem aqui que o máximo que a força de atrito estático vai acompanhar a força aplicada é de 30. Posso fazer uma força de 30 aqui, e esse corpo ainda vai permanecer parado, tá? Parado. Então, na primeira situação, ó, se eu faço uma força de 20, quanto é que vai valer a força de atrito? Ela vai valer 20 também, né? Vai valer 20. Então, a letra a força de atrito aqui é 20 newtons. Porque ela não superou a força de atrito estática. Então, eu posso fazer de 0 a 30, aqui embaixo, ó, de 0 a 30, e a força de atrito estática acompanha aqui. Bom, vamos calcular aqui a força de atrito cinética. Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, a força de atrito cinética é 0,25 vezes 100. A força de atrito cinética é 25 newtons. Ó, quando eu faço uma força de 40 newtons, vai estar aqui. 40 superou a força de atrito estático máxima. Então, quem vai estar agindo agora sobre esse corpo, a força de atrito que vai estar agindo sobre o corpo, é a força de atrito cinética, que é constante e vale 25. Então, a força de atrito aqui
vale 25 newtons. Se eu faço uma força de 40, surge uma força de 25. Se eu faço uma força de 20, surge uma força de 20. Tá? Lembrando que sempre te orientas aqui pela força aplicada para saber qual vai ser a força de atrito. Até 30, a força de atrito estático acompanha. Acima de 30, qualquer valor que tu fizer aqui acima de 30, a força de atrito é 25 newtons, tá?